né? O título aqui da lição 3. No Espírito Santo. Vamos começar então aqui. Jesus, antes de subir, falou com os discípulos: olha, eu vou morrer e vou ressuscitar. Ele falava isso por várias vezes, ele falou nos seus 3 anos e meio, né? Tem teólogos que dizem que foram 3 anos e alguns meses, né? A gente arredonda para 3 anos. Foi um pouquinho mais de 3 anos que Jesus andou com os discípulos. Mas eles ficaram tristes, porque pensaram: o mestre vai embora, não vamos mais ter o mestre, não vamos mais ter a comunhão, não vamos mais aprender, não vamos mais fazer parte disso. Aí Jesus alegrou eles, falando: não se preocupe, eu vou enviar, lá na passagem ele fala, o Consolador, o Espírito da verdade. Então o Senhor estava falando: vocês não vão ficar sozinhos. A obra vai continuar. O que eu comecei a fazer com vocês vai continuar através do Espírito Santo. Então Jesus continua nos ensinando, sim ou não? Através do Espírito Santo. Jesus continua nos inspirando, sim ou não? Através do Espírito Santo. Jesus, e ele ainda falou mais, ele falou assim: vai ser ainda melhor. Eles ficaram tristes. Puxa, a gente gosta de estar com o Senhor. Nós gostamos de estar, né? O João mesmo, que gostava de deitar no colo de Jesus, né? Tinha aquela feição mais grudenta que o pessoal fala, né? É mais grudenta e tal. Ficou triste, vamos perder o mestre, ele não vai estar mais entre nós. Mas o Senhor falou: vocês poderiam ficar alegres. Vocês tinham que ficar alegres, porque eu vou enviar o Espírito Santo. Ele não vai estar só com vocês. Vai ser ainda uma relação mais profunda do que nós temos hoje. Hoje nós temos uma relação bem próxima, Jesus falou. Porém, o Espírito Santo vai aprofundar ainda mais. Ele não vai estar só com vocês. Ele vai estar dentro de vocês. Ou seja, eu em espírito vou estar vivendo dentro de cada um. Por que a palavra de Deus diz que Cristo vive em nós? Quem pode responder? Por que Cristo vive em nós? Alguém aí tem a ousadia de responder? Porque o Espírito Santo vive em nós. Então, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Ele agora habita de uma maneira espiritual dentro de cada crente. Quando você aceita Jesus, aceita Jesus no seu coração, né? Tem até a peça de teatro aqui, né? Que a menina fala: como é que ele vai entrar no meu coração, meu Deus? Aí é explicado pelo Espírito. Ele entra em nós de verdade pelo seu Espírito, amém? Então, até hoje essa promessa é válida, sim ou não? Ou foi só naquela época que Jesus falou para os apóstolos? Continua, não é verdade? Então nós temos essa, como diz aqui, né, privilégio de viver a vida de Cristo através do seu Espírito. Ou permitir ele viver a vida dele em nós. Nós vamos entender isso nas próximas páginas aqui. Amém? Tem um desenho aqui, não tem como eu mostrar. Eu deveria ter passado para o Mateus colocar ali, mas agora não dá. Mas quem tem a revistinha está vendo aí. Que fala assim que existem 3 tipos de pessoas na Bíblia. A Bíblia, presta atenção todo mundo em mim. A Bíblia fala sobre 3 tipos de pessoas. Existem 3 tipos de pessoas, tá bom? Aqui tem um desenho ilustrando, mas não vai ter como mostrar, então eu vou só falar. O primeiro tipo de pessoa é o homem, ou o ser humano, né? Aqui está homem, mas é ser humano. O homem natural. Esse é um tipo de pessoa que a Bíblia nos mostra que tem no mundo. É o homem natural, é o que ainda não recebeu a Cristo, né? Abre aí Mateus 1 Coríntios 2,14, só para a gente ir entendendo. 1 Coríntios 2,14. Vou ler ali para ler a mesma versão, tá? As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Presta atenção que o Espírito lá está com E maiúsculo, sim ou não? Quando você pegar a sua Bíblia e estiver lá lendo um texto e tiver Espírito com E maiúsculo, toda vez que tiver em maiúsculo ali, é o Espírito de Deus. Porque tem o Espírito humano, escrito lá na Bíblia, vai estar com E minúsculo. E o Espírito maligno também vai estar com E minúsculo. E o Espírito de Deus sempre vai estar com E maiúsculo. Geralmente é assim para ser, tá? Tem algumas versões mais novas aí que estão tirando essas coisas, mas a grande maioria das versões
tem essa distinção aí do Espírito Santo, do Espírito de Deus, Espírito de Cristo. Então está falando ali, olha, as pessoas que não têm o Espírito. Quem é que não tem o Espírito? Quem não aceitou? Como é que você recebe o Espírito de Deus? Não é só aceitando Jesus? A Bíblia diz isso. Você só recebe o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, se você aceitar o Filho. Aí você recebe tanto o Pai quanto o Filho pelo Espírito Santo. Então quem não tem o Espírito é quem não tem Jesus, certo? Sim ou não? Concorda? Então está falando que esse que não tem Jesus, não conhece, não aceitou, né? Ele é considerado um homem natural. Por ser natural e não ter o Espírito, essas pessoas não compreendem nada que vem de Deus. Vou simplificar. Não compreende as coisas do Espírito. Tudo que vem de Deus vem por onde? Não é pelo Espírito? Tudo que é de Deus não é do Espírito que vem? Amém? Porque se não vier do homem, é natural ou é diabólico. Nós temos que repreender, rejeitar. Mas o que é de Deus, o que se manifesta de Deus, é pelo Espírito Santo. O poder é do Espírito, a revelação, a palavra, tudo é do Espírito. Então, as pessoas que não têm o Espírito, não aceitou Jesus ainda, são consideradas naturais e não vão compreender as coisas de Deus. É por isso que muitas vezes você vai falar o seu testemunho, vai falar algo que você ouviu de Deus, uma palavra de Deus, para uma pessoa que você, do seu trabalho, um parente que não tem o Espírito, e muitas vezes ela não vai compreender, vai rir, vai falar, você está doido, não acredito nisso. Para ela vai parecer? Ali está falando que parece absurdas, mas tem uma versão, muda a versão aí, põe a Ara, deixa eu ver. Muda a versão aí, Mateus. Olha lá, parece loucura. Eu prefiro essa nesse caso. Então, para as pessoas naturais, as coisas do Espírito parecem loucura. Não compreende. Por quê? Porque, explica por quê. Elas se discernem. As coisas de Deus são compreendidas de verdade só pelo Espírito. Então, a pessoa natural não tem o Espírito, não vai discernir. Para ela é loucura. Não faz sentido. É mentira. E por aí vai. Tá bom? Então, existe essa pessoa, o homem natural. Não tem o Espírito, não aceitou Jesus ainda. Aqui no desenho tem um trono e tem a palavra eu, que é o ego. Né? O eu está no trono, que era para ser do Senhor, está o ego. Ou seja, quem governa essa pessoa sem Deus é o ego. Não é bem assim, mas serve. Beleza, é isso mesmo. O homem natural, você está vendo que tem um ezinho lá. Aqui está mais bem feito, mas tudo bem. O ezinho sentado numa cadeira ali não é um 4 invertido não, tá? Não é um símbolo de bruxaria não, ali é um desenho. Tá vendo que tem uma cadeirinha? Quem está vendo? É tipo uma cadeira ali, não é um 4 invertido não, é uma cadeira. E lá tem um ezinho em cima da cadeira. Entenderam esse desenho? Levanta a mão quem entendeu. Beleza. Esse ezinho significa o eu. O ego da pessoa está sentado no trono. A cadeira é o trono do governo da pessoa. É o governo. Alguém governa você. Sim ou não? Você é tipo um peixe que vai para lá e para cá sem mais nem menos. Não, então você tem um governo. Quem governa é o ego, o eu. Essas bolinhas escuras, de todas as formas aí, são os desejos da pessoa, os planos, os interesses. Estão todos bagunçados de qualquer maneira. Está vendo? Está tudo desordenado. Porque o homem natural é governado pelo ego. E ali fora do círculo, está vendo que tem uma cruzinha do lado esquerdo, embaixo, pequenininha? Fora do círculo, perceberam? É Jesus fora da vida da pessoa. O círculo é a vida da pessoa, a cadeira é o governo da pessoa, o ezinho é o ego, e a cruz é Cristo fora da pessoa. Só para vocês entenderem rapidão. Então esse é o homem natural. Ele não discerne as coisas de Deus, ele não compreende a Deus, não ouve Deus. Por quê? É interessante porque quando a gente converte, recebe a Jesus, recebe o Espírito Santo, e as coisas do Espírito são discernidas, né, compreendidas espiritualmente, aí você consegue ouvir a Deus, entender a voz de Deus, entender a palavra. E você começa a escutar o Senhor. E é tão interessante que quando eu era o homem natural, as pessoas que tinham o Espírito, que já eram cristãos, falavam, eu falei com Deus hoje.
Eu ficava igual fala ali. Esse cara é doido. Falou com Deus aonde, gente? Como é que esse cara falou com Deus? Não tem como falar com Deus. Você entende? Você já foi assim? Aí agora você está do outro lado, agora você entende. Por que essa tal pessoa conseguia discernir a voz de Deus? Porque ela tinha o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, discerne a voz de Deus. Amém? Eu tenho uma ilustração interessante para explicar o Espírito Santo. Eu tenho essas coisas. Imagina, quem lembra quando trocou a antena de televisão de analógica para digital? Quem lembra? Todo mundo aqui passou por isso, né? Era analógica, era aquela antena normal atrás da televisão. Era um sinal analógico, era um tipo de sinal que a sua televisão captava, certo? Aí mudou para o sinal digital. Aquela antena analógica não é compatível com o sinal analógico. Consegue compreender? Se você pegar uma televisão hoje com um sinal analógico, você vai ligar, não vai pegar nada. É como se não existisse a transmissão. Por quê? É incompatível. Esse é o homem natural. Aí você trocou para um modulador lá digital. Mudou, é outra coisa. É outra sintonia. Você precisa ter o receptor digital para pegar o que é digital. Aí você pega. Eu considero o Espírito Santo, né, simploriamente, só para explicar. Quem não tem o Espírito não tem a antena digital, não pega o sinal digital, não pega as coisas do Espírito. Está lá o tempo todo. Para quem tem, para quem não tem, não existe. Por isso que as pessoas falam, não existe Deus. Onde que está Deus? Os ateus. Cadê? Me prova. Meu irmão, nunca vai ter provado. Não vai ser provado na ciência. Eu fico vendo os vídeos. Eu fico triste. O cara lá, o cristão, discutindo com os ateus, provando cientificamente. Cara, não é isso. Não será assim que você vai provar. Ou é o Espírito, ou esquece. Você pode desenhar, mostrar, filmar. Não adianta. É o Espírito Santo. Tá bom? Segundo homem que mostra lá, é o homem espiritual. Esse, quem é esse? É o que é controlado e fortalecido pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 2,15, o próximo versículo daquele que a gente leu. Abre aí, Mateus. O homem, aqui é a continuação, né? Ele fala, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Aí ele continua, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Em outra tradução, se você puder mudar, para ficar interessante, vai falar discerne. Aquele que é espiritual pode discernir. Julgar fica meio, não pode julgar, aquela história. Então é discernir, é compreender. O homem espiritual compreende as coisas. Por quê? Porque o Espírito de Deus traz o conhecimento para ele. Ele discerne todas as coisas, mas ele não é compreendido por ninguém. Ou seja, quem é espiritual parece doido mesmo. Vamos colocar desse jeito. Parece doido. Ele mesmo está discernindo. Está entendendo. Né? Deus está revelando, está mostrando. Mas quem não é espiritual, não compreende ele. Esse cara é doido, mudou, maluco. Essa menina, que loucura é essa? Viaja demais. Você entendeu? Vamos colocar em palavras bem simples para você entender. Então é normal, meu irmão, o crente parecer doido. Quanto mais doido você parece, mais vai mostrar que as pessoas não estão te compreendendo. Desde que seja o Espírito. Né? Tem gente que é doido, mas não é outra coisa. Tem gente que é doido, mas é demônio. É louco mesmo, está com problema, está com bebê reborn por aí. Na minha época isso era psiquiatra, cara. Hoje é normal. Os psiquiatras estão com bebê reborn também. Eu não estou entendendo mais nada, não. Na minha época era Gadernal, Rivotril e por aí vai. Né? Internação. Hoje não. Me respeita, meu bebê reborn. Senhor Jesus. Esse é o fim dos tempos, viu? Eu tenho quase certeza que o abismo, o portal do abismo abriu. Quem lê Apocalipse sabe do que eu estou falando. Eles abriram o portal do abismo, liberou mais demônio, não é possível. Entenderam? Mais um detalhe. O homem espiritual discerne, mas olha lá, volta a foto, os desenhos. É o do meio. O espiritual é quem aceitou Jesus. Está vendo que a cruzinha está no trono? Quem governa esse homem?
Jesus, olha lá os desejos, tudo organizado, tudo perfeito, porque Jesus tem esse poder, sim ou não? De organizar, né? Como é que é isso? Vai alinhar, meu irmão. Os seus planos, seus sonhos e vontades vão se alinhar com o do Senhor. Tem gente que pensa, eu vou viver uma vida de escravidão. Não vai. Vai alinhar. Tudo que é de Deus é melhor do que o que você pode querer para você, sim ou não? A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então Deus tem o melhor para nós. Mesmo que seus sonhos, suas vontades sem Deus pareçam muito boas, elas vão ficar desordenadas e sem Cristo, né? Sem salvação e sem o Espírito. Não adianta nada. Mesmo você conquistar o mundo aqui, você vai perder. A Bíblia diz, claro, ganhar o mundo, perder a alma. Não ganhou nada, na verdade. Então, com Jesus, ele vai governar. Está vendo que o Ezinho está aos pés lá? No caso, o eu está destronado. O eu está submisso à vontade de Deus. E com isso, você vai se alinhar a sua vontade humana com a vontade de Deus. Ou seja, Deus vai alinhar a sua vontade com a dele. Amém? Isso é ser um com Deus. Ele falou, aquele que confia em mim, crê em mim, será um comigo. Um comigo no Espírito. É isso. É a vontade alinhada junto com a de Cristo, que é alinhada junto com a do Pai. E assim é o nosso Deus. Homem carnal é o terceiro homem. Esse aqui é complicado, você vai entender. Quem é esse homem carnal? É o que já recebeu Cristo. Pode ver que no desenho lá, a cruz está dentro da vida dele. Só que ele recebeu a cruz, mas vive na derrota, porque confia em seus próprios esforços para viver a vida cristã. Ou seja, ele recebeu, a cruzinha está lá dentro, está vendo? Dentro da vida dele. Porém, o ego está lá tronando, está no trono, os desejos e vontades também tudo bagunçado, mas Cristo não governa ele. É o crente, né? É o esquentador de banco. Ele até faz parte de uma igreja, ele faz parte de uma célula, ele canta, ele ora, ele até prega. Tudo isso ele pode fazer falando de Cristo, lê a Bíblia, ensina, dá aula. Mas o governo da vida dele é o ego que governa, o espírito está fora. Ou seja, o espírito está em segundo plano. Ele vai se tornar o carnal, homem carnal. Tem o natural e o carnal. Ou seja, ele é governado pela carne, pelas vontades naturais, pelo ego. Amém? Vamos entender isso em 1 Coríntios 3, 1, 3. 1 Coríntios 3, 1, 3. Só para você ver Irmãos, não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Paulo estava exortando a igreja, porque eles estavam agindo como cristãos carnais, pessoas que eram governadas pelo ego. E eu vou contextualizar esse versículo para não ficar isolado. Paulo mandou essa carta para a igreja de Coríntios, porque lá na igreja de Coríntios estava tendo competição. Estava tendo competição entre os irmãos, por causa de dons espirituais. Alguns irmãos tinham recebido... Lá é uma igreja, pelo que você lê toda a carta, você vai entender que é uma igreja cheia do poder. Muitos irmãos receberam poder, receberam dons espirituais, dons, né, espetaculares, né, de cura, de libertação, de palavra de conhecimento, sabedoria, de revelação e tudo mais. Tinham o poder, porém eles estavam agindo de forma carnal. Por quê? Estavam competindo entre si. É um tipo de obra da carne, está em Gálatas capítulo 5, depois você lê. Que é a competição, né? A inveja, querer passar por cima, ser maior do que o outro. Isso não é uma obra do Espírito Santo, é uma obra da carne. Porém, com Cristo, eles tinham o poder de Jesus, tinham o poder espiritual. Aí Paulo fala, eu falei com vocês como crianças. Não muda não. Eu falei com vocês como pessoas carnais, não como espirituais. Vocês estão agindo como pessoas carnais, vocês estão agindo pelo ego. Isso não é o espírito. É isso que Paulo está falando. É um exemplo, tá bom? Então o carnal é o que é guiado, mesmo, né, tendo Cristo ali, mas não é Cristo que governa. Também não vai adiantar. Por quê? O que a Bíblia diz? Que o salário do pecado é a morte, que quem semeia para a carne, colhe da carne a morte e a corrupção. Ou seja, você viver na carne, você vai colher corrupção, vai colher morte, você vai morrendo cada vez mais espiritualmente, se corrompendo cada vez mais,
quem anda na carne, mesmo andando com o poder de Deus, com dons de Deus. Não importa se você fala de Deus, se você não anda pelo Espírito. Amém? Então vamos continuar aqui. O cristão precisa entender que quando ele peca e assume novamente o controle da sua vida, torna-se carnal e assim precisa confessar seu pecado imediatamente para que Deus restaure a comunhão. Queria parar aqui, só para dar um rapidão. Então, o que a Bíblia diz para nós? Nós devemos andar em santidade, devemos ser guiados pelo Espírito. Porém, estamos num processo contínuo, que é o processo de santificação. Quanto mais você é guiado pelo Espírito, quanto mais você se submete à palavra, porque submeter à palavra, meu irmão, é ser guiado pelo Espírito. Porque o ego não quer, sim ou não? Quem entende isso? Seu ego, a sua vontade é nunca se submeter a nada de Deus. Então essa é a vontade da sua carne. A partir do momento que você consegue, você se esforça, você busca, você se submete à vontade de Deus, já é uma ação do Espírito. E aí você já está sendo guiado pelo Espírito, porque o ego não quer isso. Consegue compreender isso? Isso é o Espírito Santo de Deus que está fazendo. E você vai sendo santificado. É um processo que dura a nossa vida toda nessa terra. Ser santificado pela palavra e pelo Espírito Santo. Porém, o próprio Paulo diz, né, o apóstolo, que nós continuamos ainda a pecar. Não com a frequência de antes. A ideia é, você está sendo santificado, então você está sendo transformado. Então sua vida vai mudando, sendo santificado. Então a tendência é diminuir cada vez mais a frequência de pecado. Tirar completamente. Tem alguns que tem que sair da sua vida, né? Paulo deixa claro lá, você roubava, aí agora você não rouba mais. Você adultera, não adultere mais. Tem que parar, né? Andava no pecado, na podridão do pecado, nos vícios, agora você não faz mais. Amém? Porém, a nossa caminhada tem algumas falhas. A Bíblia diz que até no pensamento, falhou aqui já é um pecado. Deixou de orar é pecado, sabia? Não orar é pecado? Passar o dia todo, 2 dias sem orar é pecado. Tem um versículo que diz isso. Então, tudo isso é pecado. E a Bíblia diz que esse tipo de coisa, está falando aqui, que vai trazendo de volta o controle do ego, o controle da carne. Você vai se tornando carnal. Você vai pecando e se tornando carnal. Por isso que dizem que o pecado, né, você vai repetindo, vai cauterizando a sua mente. Você já não vai conseguindo mais discernir o que é ruim, o que é bom. Vai pecando e vai achando normal. Esse cristão, esse crente, já está carnal. Já está na carne pura. Para ele não faz mais diferença. Ele peca, não está mais nem aí. Ele acha que está normal, que nada mudou, que Deus não deixou ele. Já ficou cauterizado a sua mente. Então aqui está falando o seguinte, olha, quando você pecar, porque vai pecar, né? Não é um desejo do meu coração não, mas é uma realidade que acontece. Aqui já fala, vai diante do Senhor se arrepender. Vai diante do Senhor confessar. Por isso nós temos que orar, porque nós temos que confessar para Deus o nosso pecado. Se você tentar ocultar o pecado de Deus, que é uma coisa que eu acho um absurdo, mas tem gente que tenta fazer isso. Ocultar de Deus o que ele já sabe, né? Então, quando você confessa para o Senhor, você está declarando que você está se arrependendo. Você está declarando que Deus é soberano, que Ele está vendo aquilo, que Ele está mesmo. Então, você confessa para quê? Aqui diz, para restaurar a comunhão, porque o pecado quebra a nossa comunhão com Deus. Vai quebrando cada vez mais. Então, pecou, falhou, brigou, xingou, sei lá o que você fez, fechou o motoqueiro na rua lá, de propósito. Né? Tem motoqueiro que quebra os retrovisores dos carros, não faça isso, tá, gente? Mas sei lá, o que pode acontecer no nosso dia? A gente falha mesmo. Por isso que a gente tem que orar todo dia. Orar todos os dias, confessar os pecados para o Senhor todos os dias. E com isso você vai sendo santificado, você vai sendo transformado. A Bíblia diz, de glória em glória, né? Quanto mais você fica na comunhão com o Senhor, mais transformado você é. Tenho certeza que hoje você é diferente de 1 ano atrás, na presença de Deus. Quem consegue perceber isso? Levanta a mão. Que tem mudado. Não é mágica, meu irmão. Eu sempre falo, não é mágica. Senão a pessoa fica esperando uma coisa, né? Fica com uma expectativa errada. Vou aceitar Jesus hoje, amanhã já estou flutuando igual um anjo. Não vai. Não é assim. É um processo. Graças a Deus é um processo. Que aí você vai ficando firme. Por isso que a Bíblia fala, a palavra se repete muito,
a palavra perseverança na Bíblia. Continuar, firmes. Você está sendo transformado sim, tá bom? Então, falhou, pecou, corre para o Senhor, confessa, se arrepende. Nós vamos entender aqui um pouquinho. Aqui fala assim, ó. Além da confissão, existe um outro passo nesse processo de entregar sua vida ao controle do Espírito Santo. Então, o confessar é uma das coisas, tem mais. Então, o primeiro é o quê? Perdão, aqui. Precisamos entender que somos cheios, vivemos sob o controle e poder do Espírito Santo pela fé. Então, podemos experimentar a vida abundante e frutífera de Cristo, frutífera que Cristo prometeu a todo cristão. Então, nós podemos receber essa abundância do Espírito. Você poderá se apropriar da plenitude do Espírito Santo agora mesmo se, número 1, desejar sinceramente ser controlado, fortalecido pelo Espírito Santo. Então, precisa ter um desejo no seu coração, uma entrega, né? Falar assim, é uma coisa que eu posso falar, uma coisa de consciência. Você, conscientemente, você vai decidir, você vai desejar, não, eu preciso ser controlado. Então, a sua consciência trabalha nisso também. Não é igual o Satanás, que toma a pessoa sem ela querer, né, invade, se apodera da pessoa, força a barra. Deus não é assim. A sua consciência tem que chegar nesse ponto, de querer mesmo se entregar a Deus, de querer ser guiado por Deus, entender que precisa ser guiado por Deus. Então, aqui está falando que precisa ter essa consciência. E tem um versículo aqui, vamos ler? Mateus 5,6. Abre aí, vamos ver que eu nem li isso aqui, mas vamos ler agora. React. Eu, junto com vocês, nós vamos ver aqui. Ó. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Agora abre aí em João, Evangelho de João 7,37. João 7,37. No último dia, deixa eu ver só até onde que a gente vai ler. Até o 39, tá? No último dia, a mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixe-o vir a mim para que beba. Vai. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Vai. Mas ele se referiu ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Pois o Espírito Santo até aquele momento não foram concedidos, porque Jesus não havia sido glorificado. Só até aqui. Entendeu? Então Jesus clamou e disse, quem tiver sede, ele está falando, quem entender que precisa, que tem sede, né, foi o que eu falei, não sei se foi domingo passado, quarta passada foi na outra, sobre a mulher samaritana das águas, né? Foi semana passada. Existe uma sede e a pessoa tem que desejar o Senhor. Então, para você ser pleno, entenda isso. Precisa desejar, tá bom? Sinceramente, ser controlado e fortalecido pelo Espírito Santo. Segundo fator, confessar seus pecados. Quer ser cheio? Sempre cheio? Sempre confesse os pecados para o Senhor. Sempre fala para o Senhor. Seja sincero com Deus. É uma coisa que eu sempre ensino. Seja sincero com Deus. Seja sincero. Quando você for falar com Deus, saiba que Ele sabe de tudo que você fez. Tudo que você pensa. Tudo que está no seu coração, Deus já sabe. Fala para Ele a verdade, seja sincero para Deus, que isso te ajuda a ser purificado. Fala, pai, eu estou com raiva do fulano, da ciclana. Fala a verdade. Fala, é por causa disso, por causa daquilo. Abre o coração para o Senhor, seja verdadeiro para Ele. Isso vai te santificar e te perdoar. A confissão significa que concordo com Deus sobre 3 aspectos, ou seja, quando eu confesso, eu concordo com Deus que estou A, errado, B, perdoado e C, arrependido. Quando você confessa, você concorda com o Senhor. Você está se humilhando, é um tipo de se humilhar, né? Você está concordando para Deus que está errado, segundo, que está perdoado e terceiro, que está arrependido. Amém? O errado significa que aquilo que Deus me revelou como pecado é um erro que desagrada. Quando você confessa, você entende que errou e que desagradou a Deus. Tá bom? Então, aquilo desagradou, então você entende essa parte. O B, perdoado. Agradecemos a Deus porque o preço por aquele pecado foi pago pela morte de Jesus Cristo. É um outro fator também. Eu tenho que crer que eu sou perdoado também, que aquilo tem perdão em Deus.
Ah, mas foi muito grave. Meu irmão, pode ter sido. Porém, o preço de sangue é maior do que o seu pecado, sim ou não? Porque se você é capaz, se você é um ser humano capaz de fazer um pecado, de fazer algo que é um pecado que é maior que o sangue do Cordeiro, então o seu pecado, o seu feito é maior do que a obra da cruz. Consegue compreender isso? E a Bíblia diz que não tem. O Senhor, a obra da cruz é perfeita e completa. Maior do que qualquer pecado, qualquer delito. Vamos lá. Deixa eu ver a hora aqui. Ixi, vamos embora. Vamos acelerar. Vamos aqui para... Diz assim, ó. Pela fé tome posse da plenitude do Espírito Santo de acordo com sua ordem. Ó, pela fé tome posse da plenitude do Espírito Santo de acordo com a sua ordem. Então, pela fé no que o Senhor diz, eu creio no que foi falado, que Jesus diz, no que está escrito, e baseado nisso é que eu vou tomar posse do que a Bíblia diz que eu tenho. Consegue compreender? Então, coloca aí Efésios 5,18. Eu falo muito isso aqui nas quartas, você vai lembrar agora. 5,18, Efésios. Olha lá. E não vos embriagueis com o vinho, que leva a devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo. Amém? Deixar, eu permito ser cheio. Então, a ordem do Senhor, ó, pare com o vinho, pare com a droga, pare com sei lá o que você busca, o seu prazer, a sua força, né? Tem gente que não toma vinho, mas busca esse tipo de coisa em outras coisas. Aí Deus está falando, pare com isso e permita ser cheio do Espírito Santo. Isso é uma ordem. Então eu tomo posse dessa direção do Senhor pela fé, tá bom? E agora o B, sua promessa. Então tem a ordem, que é essa, permitir ser cheio, e tem a promessa, ele está sempre respondendo quando oramos com a sua vontade. Aqui diz assim, ó, em 1 João 5, 1 João 5, 14 e 15. Põe lá, Mateus. 1 João 5, 14 e 15. E esta é a segurança que temos para com ele, que se lhe fizermos qualquer pedido, de acordo com a sua vontade, de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza que ele nos dá atenção. O 15. E se estamos certos de que ele dá atenção a tudo que lhe rogamos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que lhe temos feito. Então ele estava falando a sua promessa. E tem uma promessa de Deus que é o seguinte, isso aí que ele está falando. O que você orar crendo, você vai receber. Então ele está falando, toma posse pela fé de pedir a Deus para ser cheio do Espírito e guiado pelo Espírito. Então você pode pedir, rogar, orar, que você vai receber, assim será na sua vida. Se você ainda não tem essa certeza, se você ainda não consegue discernir o que o Espírito está trazendo para você, se você é guiado ou não, você pode orar a Deus, confiando que vai receber isso, confiando que vai ser guiado, e assim você será. Beleza? Então vamos lá, terminando aqui. Respiração espiritual. Pela fé você pode continuar a experimentar o amor e o perdão de Deus. Se você percebe que algo em sua vida, uma atitude ou ação, desagrada a Deus, mesmo que esteja andando com Ele, sinceramente deseja servi-lo, agradeça a Deus o perdão dos seus pecados, passados, presentes e futuros, mediante a morte de Cristo na cruz. Pela fé, tome posse do amor e perdão de Deus e continue a ter comunhão com Ele. O que não pode nunca parar é a sua comunhão com Deus. Isso nunca pode parar, seja por qual motivo for, porque tem diversos. Né? Tem a acusação do pecado. Por isso que ele está falando, olha, você é acusado porque você não está confessando. Você está sendo acusado porque você não foi diante de Deus confessar e ser perdoado. Porque se você foi perdoado por Deus, quem é o diabo para te acusar se Deus já te perdoou? Então o que falta às vezes é ter esse entendimento, de ir lá diante de Deus, confessar, se arrepender, mudar a atitude e receber o perdão do Senhor. Aí não vai ter acusação, não vai ter nenhuma quebra de comunhão. Amém?
Através de algum pecado, se através de algum pecado você voltar a dominar a própria vida, o que é um ato evidente e definido de desobediência, respire espiritualmente. Aqui vai ensinar uma coisa interessante. A respiração espiritual é semelhante à respiração física. Você exala o impuro e inala o que é puro. Isso é um exercício de fé que lhe permite continuar a experimentar o amor de Deus. Então ele está comparando aqui com uma respiração, né? Você inala o puro e exala o impuro. Aqui vai explicar. Exalar, né? Que é expelir. Como é que você expele a impureza da sua vida? Confesse o pecado. Você está tirando, expelindo ali, está exalando. Reconheça diante de Deus e agradeça-lhe o seu perdão. A confissão inclui arrependimento, mudança de atitude, tá bom? Isso é exalar, é tirar a impureza da sua vida, confessando o pecado. O que é que Jesus fala? As cargas pesadas, né? Ele vai aliviar. As cargas pesadas são os pecados não confessados, os erros, a acusação, o mal que está no seu coração. Você vai confessar e entregar ao Senhor. Isso é exalar. E o inalar, né, que seria o encher o pulmão aqui. Aí está falando o que é puro. Submeta o controle da sua vida a Cristo e receba pela fé a plenitude do Espírito Santo. Confie que agora Ele controla e fortalece, de acordo com a ordem de Efésios 5,18. Né? Já até lemos lá, se encher do Espírito Santo, permitir encher do Espírito Santo. Amém? Entenderam isso? Deu para entender? Aleluia. Agora tem algumas perguntas aqui para a gente terminar. Cada um responde aí no seu lugar. Aqui era para responder na revista. Porém, nós vamos responder oralmente mesmo, ou mentalmente. Aqui diz assim, ó, o cristão espiritual. O cristão espiritual está confiando em quem para viver a sua vida cristã? Espiritual. Cristão espiritual. Tá bom. Em quem? Em Deus, né? Mateus, põe uns desenhos de novo lá para ajudar a lembrar. Da cadeirinha. Então aqui diz, o cristão espiritual está confiado em quem? O espiritual está confiando no Espírito, em Deus, em Jesus. Amém? Ele vai viver a vida cristã confiando em Cristo lá. Quem está na cadeira lá, no trono, é o Senhor. É submissão a Deus, é submissão à palavra, porque a palavra é Jesus, tá, gente? Tem gente que não consegue compreender isso. Está escrito em João capítulo 1. O verbo, né, a palavra, se fez carne. Jesus é a palavra. Para me submeter a Jesus, tem gente que inventa um Jesus para ele. Eu sou de Jesus, eu submeto a Jesus, mas não crê na palavra, não acredita na Bíblia. A Bíblia foi escrita por homens, manipulada, não está acreditando. Eu tenho que falar a verdade, você não está acreditando em Jesus. Jesus é a palavra. Porque a Bíblia, grande parte do Novo Testamento são palavras que saíram da boca de Jesus. Então, é submeter a palavra. 2, o cristão carnal, está confiando em quem para viver a vida? O carnal, no eu, né? Está lá, sei lá, olha lá o euzão lá sentado no trono. O ego dominando tudo. Beleza. O cristão espiritual torna-se carnal quando se recusa a confessar o pecado em sua vida. Quais são 2 aspectos da respiração espiritual? É o exalar e o inalar. Eu vou ajudar vocês nessa, tá? Que é aquilo que eu falei. Exalar, que é confessar, reconhecer Deus, e o inalar, que é submeter o controle da vida e se deixar ser cheio do Espírito Santo. Vamos continuar. Quando exalamos ou confessamos o pecado, concordamos com Deus em 3 aspectos. Confesso que estou, eu já falei aqui, né? Errado, perdoado e arrependido, tá bom? São 3 aspectos básicos aqui. Quando eu confesso o meu pecado e me arrependo, né? Que estou errado, perdoado e arrependido.
Aqui está falando o que significa inalar, né? Que é submeter a Deus o controle da sua vida, a Cristo receber pela fé a plenitude do Espírito Santo. Essa é a resposta. E para terminar, sabemos que estamos cheios do Espírito Santo pela fé, baseado... Aí aqui tem uma parte do texto, né? Baseado em sua ordem, né? Que eu li aqui atrás, que é a ordem de permitir ser cheio do Espírito Santo. É uma ordem do Senhor. Ele falou, permita, não se embriague, mas permita ser cheio. E também por sua promessa, que é a promessa de atender os pedidos, ouvir as orações de quem tem fé. Quem ora com fé tem resposta. Ele explica o que é a fé. Você já ora acreditando que já recebeu aquilo que você está orando. No seu coração tem uma certeza, e aquilo você recebe, disse o Senhor. Tá bom? Então é assim que você fica pleno do Espírito Santo. E eu consegui terminar na hora certinha. Né? Aleluia! Glória a Deus. Aí, pode aplaudir, pode aplaudir. Aplaude, aplaude. Aí, glória a Deus. Vamos ficar de pé. Foi bênção, sim ou não? Foi bênção, sim ou não? Lição é boa, né? Eu gosto dessas lições, ela ajuda bastante. Continue orando e tem só para terminar, tem uma leitura sugerida, que é tipo um dever de casa, né? Está falando, olha, sugiro que vocês leiam o Evangelho de João, tá bom? O Evangelho de João, o Novo Testamento, é interessante para esse fim, que é entender a vida nova no Espírito Santo. É o que eu falei quarta-feira. Antes, no mundo, a gente tinha uma maneira de viver, que era o crente carnal lá, natural. Nós vivíamos naturalmente, o ego dominava, tem as maneiras do mundo de você viver. As coisas de Deus são loucuras, elas nem existem para quem não tem o Espírito Santo. Ele não consegue compreender, não consegue ver, não consegue ouvir, então ele vai viver sem Deus a maneira que é viver sem Deus. A partir do momento que você torna-se um cristão e recebe o Espírito, agora você é um homem espiritual, você faz parte do reino de Deus, tem as maneiras em Deus de você viver. Mas foi tudo isso que a gente aprendeu hoje, não é verdade? Agora eu vivo pelo Espírito, submisso à palavra, à vontade de Deus. E você vai viver a vontade do Senhor, a vontade do Espírito Santo, a vontade de Cristo em nossas vidas. Aleluia. Vamos orar. Põe a mão sobre o seu coração. Pai, obrigado pela sua lição, obrigado pela igreja. Obrigado por essa manhã maravilhosa. Que essas palavras, Pai, não sejam roubadas, mas antes tenham lugar no coração de toda a sua igreja. Que tenha respostas, Pai, para todas as dúvidas. Que o Senhor fortaleça a fé de cada irmão, queimando com a verdade das Escrituras. Dê fome, dê sede pela palavra do Senhor. Desperta, Senhor, uma vontade santa de ler a sua palavra, de compreender a sua palavra, de viver a sua verdade no Espírito, em nome de Jesus. Eu profetizo que a sua igreja, esta igreja, é uma igreja de homens e mulheres espirituais, guiadas pela sua palavra, pelo seu Espírito, sem esforço humano, sem peso, sem morte, mas com alegria, alegria da parte do Senhor, em nome de Jesus. Declaro, Senhor, que nesta noite o Senhor venha transbordar, derramar o seu poder, que o culto seja cheio da glória de Deus, cheio da presença, tenha liberdade no Espírito. Nós declaramos uma liberdade, Pai, para o pastor, para liberar a palavra profética. Cerca o Samuel de todos os lados, livre de todo ataque das trevas. Declaramos que ele está livre para liberar a palavra do Espírito Santo nesta noite, para a glória de Deus. Amém. Até a noite, meus irmãos. Deus abençoe.